BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Qual está mais atrativa para aportar nos dias de hoje? Vem comigo nesse vídeo que vamos fazer uma breve análise do último resultado divulgado por cada uma das seguradoras e também eu vou comentar um pouquinho da minha opinião sobre cada uma delas. Começando aqui com o BB Seguridade, pessoal. BB Seguridade novamente apresentou um excelente balanço no primeiro trimestre, chegando ao patamar de 2 bilhões, um aumento de 8,3 quando comparado ao mesmo período de 2024, um resultado operacional de 1,7 e um resultado financeiro de 300 milhões também, um excelente aumento quando comparamos ao mesmo período do ano anterior. Teve uma diminuição da sinistralidade, aumento nos prêmios, aumento nas reservas de previdência, aumentos também na receita de corretagem. Enfim, a BB Seguridade hoje ela é uma empresa muito grande que dentro dela tem várias segmentações, desde capitalização, seguros, seguros de vida, seguro prestamista, consórcios, corretagem. Então realmente é uma empresa que ela possui suas receitas advindas de vários produtos. Isso é muito bacana, um portfólio diversificado, que mesmo caso algum dos itens apresenta uma queda ou algum reajuste em determinado trimestre, o portfólio como um todo tende a manter um lucro bem atrativo. Descendo aqui diretamente então para o lucro, ano passado BB Seguridade teve 1,84 bilhões de lucro, como vocês perceberam, quase 2 bilhões nesse trimestre, e um resultado financeiro também que teve um excelente aumento. Até mesmo se vocês descerem um pouco a tela aqui na apresentação de resultados, a gente vai perceber individualmente o que cada segmentação da empresa trouxe no resultado final. Por exemplo, hoje a Brasilseg, vocês podem perceber que ela tem realmente a maior fatia do lucro para a BB Seguridade. Por mais que os prêmios emitidos em bilhões aqui, ela teve uma mínima queda quando comparado a 2024, o lucro líquido final teve um bom desempenho. O que mais afetou nessa queda dos prêmios foi principalmente o seguro empresarial e o seguro prestamista. As outras vertentes, seguro de vida, residencial e habitacional, puxaram esse resultado para cima. A Brasilprev também, que é o plano de previdência da BB Seguridade, ela também teve uma diminuição nas suas contribuições quando comparado a 2024. A captação líquida também teve uma queda quando comparado, o índice de resgates também aumentou, mas a reserva, quando comparamos ao decorrer dos últimos meses do ano de 2024, teve um leve aumento. Então, ainda assim, o lucro líquido final da parte da Brasilprev, nesse caso, também teve um aumento de 305 para 356 milhões. A Brasilcap cuida da parte dos títulos de capitalização. Essa teve uma leve oscilação aqui de um trimestre para o outro, pouca divergência, realmente, mas no final o lucro líquido ela teve uma queda. Então, dentro de todos os braços, dentro de todas as vertentes de BB Seguridade, a capitalização foi a única que, do ano de 2024 para 2025, né, quando olhamos o primeiro trimestre, foi a que teve um lucro líquido menor. A BB Corretora também teve o seu aumento. Enfim, pessoal, não vamos se aprofundar muito, realmente eu até já comentei lá no meu Instagram, se você não me segue, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas lá eu fiz um comentário também bem detalhado sobre o resultado de BB Seguridade. Mas aqui já deu para ter uma breve noção que BB Seguridade realmente apresentou um resultado muito bom, por mais que alguns prêmios de seguros diminuíram, por mais que teve realmente um alto índice, um aumento no índice de resgates da Brasilprev, uma diminuição nos lucros da Brasilcap, mas mesmo assim o resultado como um todo ele foi bem positivo, tendo vários aumentos em quase todas as frentes aí quando comparado ao primeiro trimestre de 2024. Vamos dar uma olhadinha breve também no resultado de Caixa Seguridade. Caixa Seguridade também, na minha visão, teve um excelente desempenho no primeiro trimestre. Quando descemos aqui para os números, podemos perceber um aumento ainda mais significativo. Por exemplo, a BB Seguridade teve um aumento, mas de forma menos impactante quando comparados à Caixa Seguridade. Por exemplo, Caixa Seguridade, o seguro residencial e o habitacional, que hoje a gente sabe que realmente é o forte. Da mesma forma que na BB Seguridade o forte é o agro, é o seguro agro, a Caixa Seguridade domina o setor de seguro habitacional e residencial, derivado, claro, dos financiamentos imobiliários. Então, teve um bom aumento tanto no seguro habitacional como no residencial. A Previdência teve 12% de aumento nas reservas. Se descermos aqui embaixo, o consórcio, que para mim foi um número assim, espetacular, teve um aumento de 37,8% quando comparamos a 2024. Capitalização também, que na BB Seguridade foi a única vertente que diminuiu, na Caixa Seguridade teve um aumento de 8,7%. Então, de modo geral, pessoal, Caixa Seguridade, ela teve um lucro de metade basicamente de BB Seguridade devido ao porte da empresa, mas na minha visão
esse aumento de 9,2 quando comparado a 2024, de forma proporcional, quando olhamos as duas empresas, na minha visão, Caixa Seguridade teve um resultado muito mais forte proporcionalmente ao ano passado. Claro, o BB Seguridade lucrou 2 bilhões, mas quando olhamos para o porte da empresa, eu vejo que no primeiro TRI, Caixa Seguridade teve um desempenho mais positivo. Então, nesse caso, quando olhamos o resultado do primeiro trimestre, que obviamente não vai interferir na tese de longo prazo, um trimestre apenas, ele é quase que insignificante em tese de longo prazo, mas nesse caso, olhando o resultado mais recente, eu vou dar o primeiro ponto para Caixa Seguridade. O segundo ponto que vamos analisar, começando por BB Seguridade, é a previsibilidade de dividendos. Na minha visão, hoje uma empresa seguradora que paga bons proventos, ela deve ser considerada para a sua carteira de longo prazo. Primeiro, pelo setor, que é um setor muito perene, ganha tanto na alta como na baixa da Selic. Seguros a gente sempre vai existir, por exemplo, BB Seguridade, o agro sempre vai ter operações que vão necessitar do seguro. Da mesma forma, Caixa Seguridade, seguro habitacional, ele é obrigatório quando você faz um financiamento imobiliário. Fora isso, tem o seguro residencial e todas as outras vertentes, consórcio, capitalização, corretagem, que sempre irão existir. Então, na minha visão, o setor hoje de seguros, ele é um setor bem sólido e que, se a empresa em si ela paga bons proventos, ela deve entrar na sua análise de longo prazo. BB Seguridade tem uma constância nos seus dividendos, então ela sempre pagou proventos, alguns anos mais, alguns anos menos, costuma pagar na faixa de 3 vezes ao ano, ou seja, de forma quadrimestral, e atualmente o seu dividendo está girando na faixa de 9,77%. Mesmo com uma valorização de 27% nos últimos 12 meses, BB Seguridade ainda pagou quase 10% de dividendos. Caixa Seguridade também tem uma excelente distribuição, mas atualmente o número está girando na faixa de 7,5, um pouco abaixo quando comparamos a BB Seguridade. Nos últimos 12 meses também ela teve uma valorização de 5%, e quando olhamos na previsibilidade nos últimos 5 anos, no seu histórico, podemos perceber que ela tem certa constância mais padronizada, digamos assim. Nos últimos 3 anos ela pagou um valor bem próximo. Então, olhando somente para esse indicador, que no momento está sendo cotado a 7,54, eu vou dar o ponto para BB Seguridade no quesito dividendos. Um outro ponto muito importante para se analisarmos é os próprios indicadores fundamentalistas. Atualmente, seguradoras, é difícil a gente olhar pelo valor patrimonial, porque realmente o patrimônio da seguradora ele é diferente, mas em compensação podemos olhar o preço sobre lucro, que no momento para a Caixa Seguridade está na casa dos 11,5, o lucro por ação também está a 1,32. Quando vamos olhar a empresa como um todo, atualmente, Caixa Seguridade tem um valor de mercado de aproximadamente 45 bilhões. O segmento de listagem também está no novo mercado, que hoje é o melhor segmento disponível, né? Ela tem tag along aí nas ações ordinárias, então realmente está dentro do melhor segmento de listagem. BB Seguridade hoje conta com um PL de 8,79, então nesse caso, um PL mais atrativo. Quanto menor o PL, mais vantajoso é. Por quê? Porque o PL ele leva em consideração o preço da ação sobre o lucro que aquela ação proporciona ao investidor. Então, nesse caso, quanto menor o PL, melhor. O lucro por ação também mais atrativo. E quando olhamos na aba geral, BB Seguridade tem um valor de mercado de 75 bilhões. Por isso que eu digo, o lucro de BB Seguridade é proporcionalmente maior, porque a empresa em si possui um porte bem mais alto quando comparamos a Caixa Seguridade. Obviamente, pessoal, esses indicadores individual não são suficientes para a tomada de decisão. Da mesma forma, por exemplo, a liquidez média diária hoje da BB Seguridade ela é bem maior também. Então, eu sugiro você não olhar somente os indicadores em individual, mas quando olhamos num conjunto como um todo, o ponto dos indicadores vai para BB Seguridade novamente. Um quarto ponto que eu acho muito importante, pessoal, é a projeção das duas seguradoras no cenário econômico, né, na economia como um todo. Como citado, BB Seguridade hoje ela possui sim um porte maior quando comparado à Caixa Seguridade, mas boa parte da receita dela é advinda do setor do agro. Então hoje não podemos negar que Banco do Brasil domina totalmente o agro, né? A grande parte do agro do Brasil hoje advém de Banco do Brasil, e Caixa Seguridade possui uma grande participação no setor imobiliário. Então, por exemplo, o seguro habitacional, o seguro residencial, eles possuem um prazo de vencimento muito maior quando comparamos ao setor do agro. BB Seguridade vai vender
seguro de vida, obviamente, vai vender seguro prestamista, capitalização, consórcio, mas da mesma forma a Caixa de Seguridade também tem essas vertentes. Então, eu hoje, nessa análise agora, pontual, eu deixaria um pouquinho de lado esses indicadores, porque realmente isso vai variar de trimestre para trimestre. Mas quando olhamos para os carros-chefe de cada uma das seguradoras, Caixa de Seguridade, com o seu seguro habitacional e residencial, ela tende a ter uma receita mais previsível por prazos maiores. Por quê? Porque o financiamento imobiliário, na maioria das vezes, ele é feito de 15, 20 anos para cima. E o seguro habitacional, por exemplo, que é o seguro que fica vinculado ao financiamento, ele é um seguro obrigatório. Então, indiferente da quantidade de financiamentos, a Caixa de Seguridade sempre vai ter seguros advindo do habitacional. Por exemplo, agora estamos vivendo uma alta de Selic, é de se prever que está tendo uma demanda mais baixa de financiamentos imobiliários devido à taxa estar mais elevada. E mesmo assim, por exemplo, a Caixa de Seguridade teve um grande aumento quando comparado a 2024. Então, na minha visão, quando projetamos essa mesma perspectiva para o futuro em cenários de Selic mais baixa, a tendência é que tenha um volume maior de negociações, no caso de financiamentos imobiliários, e por consequência, um aumento nos seguros habitacionais e residenciais, da mesma forma que uma mais previsível receita visto um prazo mais longo. BB Seguridade, por outro lado, advém do setor do agro. Então, o setor do agro também tem muitos seguros que são obrigatórios, seguros de máquina, seguros de vida, das operações, mas elas tendem a ter um prazo mais curto. Mesmo uma operação lá de 6, 7 anos, quando comparamos a um financiamento imobiliário, o prazo é bem mais curto. Então, a receita de BB Seguridade, ela tem que ser conquistada de forma mais constante. Na Caixa, não. A pessoa faz um financiamento imobiliário hoje, se daqui 20, 30 anos ela estiver pagando, o seguro vai estar trazendo retornos. Na BB Seguridade, em 6, 7, no máximo 10 anos, esse seguro ele finaliza e BB Seguridade tem que correr atrás de outro seguro. Então, obviamente, eu estou citando um caso pontual, usando como argumento somente o carro-chefe, que seria o agro na BB Seguridade e o habitacional na Caixa, mas na minha visão, quando projetamos o futuro, eu penso que Caixa de Seguridade tem uma certa previsibilidade de receitas maior. Então, quando olhamos esse fator em individual específico, o meu ponto nesse caso vai para Caixa de Seguridade. Até agora, então, pessoal, estamos empatados com 2 votos para cada uma das empresas. De antemão, eu gosto já de ressaltar, as duas são excelentes empresas. Com certeza, há possibilidade de você ter as duas seguradoras na sua carteira, as duas pagam bons proventos, têm boas projeções no futuro e são empresas sólidas de setores perenes. Então, antes do resultado final, vale dizer que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas com certeza vale a sua análise para incluir no mínimo uma ou até mesmo as duas na sua carteira previdenciária. E para decidir de vez essa batalha atual entre BB Seguridade e Caixa Seguridade e não deixar o vídeo sem graça com um mísero empate no final, eu vou fazer o preço justo baseado no lucro projetivo das duas empresas. Então vem comigo que vamos acessar a planilha de preço justo para fazer esse cálculo na prática. Para quem não conhece, pessoal, essa é uma planilha que eu divulguei para os membros. Se você quiser ser membro da minha página e ter acesso a recomendações de investimento, resumos semanais, relatórios de análise, um curso básico de investimentos do início até a prática, montando a sua carteira, clique no link da bio do meu Instagram, vou deixar o link aqui embaixo, clique lá que vai ter a lista de espera. Assim que abrir novas vagas, com certeza você será comunicado. E a pedido de muitos, eu também disponibilizei de forma individual essa planilha. Então, se você quiser adquirir, eu também vou deixar o link aqui embaixo, você pode acessar essa planilha de forma individual, mesmo sem ser membro. Com certeza ela vai te auxiliar a fazer o preço justo dos seus ativos para você entender se você está pagando caro ou barato em determinada ação ou fundo imobiliário. Então, aqui na planilha eu já preenchi com os dados básicos de Caixa Seguridade, primeiramente. Como vocês viram, no primeiro trimestre teve um lucro de 1 bilhão, então eu coloquei uma média de 4 vezes o lucro do primeiro trimestre, mais um adicional de 5%, que esperamos que, assim como todas as demais empresas, que o lucro seja crescente de um ano para outro. Então, sendo bem sincero para vocês, eu creio que um lucro projetado de 4 a 4,2 bilhões é um número bem plausível, é um número bem aceitável para fazer o cálculo. Payout de Caixa de Seguridade no último trimestre foi de 92%. Esse dado você consegue acessar tanto no Status Invest como também qualquer outro site de análise. Eu já deixei pronto aqui como forma de agilizar. E a quantidade de ações também você consegue diretamente no Status Invest. Nesse caso, com esse lucro projetado e um payout de 90%, até eu diminuir um pouquinho, creio eu que ela vai pagar entre 85% a 90%, e eu coloquei um dividendo esperado de 8%. Realmente um dividendo bem arrojado. Hoje ela não chega a esse patamar de 8%, na casa de 7,5%. Mas, como forma de exemplificar, no cálculo de BB Seguridade eu também vou usar o mesmo dividendo. E como o BB
Seguridade paga um pouquinho a mais, eu fiz uma média ali e aproximei para 8% o nosso dividendo esperado para as duas seguradoras. Nesse caso, o preço justo de Caixa Seguridade seria de R$ 15,75. Aqui embaixo tem a fórmula também de Bazin. A fórmula de Bazin considera um pagamento de 6% de dividendos, ou seja, se você exige 6% de dividendos para a Caixa Seguridade, o preço justo seria de R$ 19,00. Atualmente, a ação está sendo cotada a R$ 15,25. Então, quando olhamos um dividendo exigido de 8%, temos uma margem mais bem apertada para comprar Caixa Seguridade nos dias de hoje, baseado, claro, nessas premissas. Se você colocar uma projeção de lucro, por exemplo, de 4 bilhões, uma projeção mais conservadora, o preço justo já cai a R$ 15,00. Então, a gente percebe que Caixa Seguridade hoje realmente, mesmo com uma projeção conservadora, ela está bem apertada. Se por acaso o payout dela também for um pouquinho menor, ela não possui margem para compra. Até aqui também tem a fórmula de Benjamin Graham, que leva em consideração o valor patrimonial por ação e o lucro por ação, mas nesse caso, para seguradoras, essa fórmula realmente ela não faz tanto sentido quando comparamos ao lucro projetivo. Então, eu particularmente, no caso de BB Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, por exemplo, eu aconselho você utilizar o preço baseado no lucro projetivo. Na minha visão, é um cálculo mais assertivo, visto que as empresas têm uma previsibilidade e pagam proventos de forma constante. Então, nesse caso, Caixa Seguridade hoje ela estaria sendo negociada bem próxima do preço justo. Vamos fazer o cálculo com BB Seguridade. Para BB Seguridade, até mostrando para vocês, pessoal, no site do Status Invest a gente consegue basicamente todos os dados necessários. Na fórmula de Benjamin Graham, que não é o mais indicado, mas se você for acessar a planilha, adquirir a sua planilha e quiser consultar os dados, tem um vídeo de introdução exemplificando todos esses cálculos e também mostrando como funciona cada indicador, mas o VPA e o LPA você consegue acessar diretamente aqui no site do Status Invest. Se você descer a tela, você vai ter o payout. Aqui, por exemplo, tem a média de BB Seguridade. Não tem atualizado 2024, mas se você quiser um dado bem recente e atualizado, pode pegar no site do RI da empresa. O número total de papéis sendo negociado. O dividendo, aqui em cima também, o último dividendo pago nos últimos 12 meses. Se você quiser pegar a média dos dividendos dos últimos 5 anos, pode descer aqui, pegar, somar e fazer a média também. Então, todos os dados, tanto no site do Status Invest como em qualquer outro site de análise, são facilmente encontrados. O único que você não vai encontrar tão discriminado assim é o lucro projetivo, porque realmente cada analista tem a sua projeção. Mas eu aconselho você pegar uma média do que foi o ano passado e levar em consideração um leve aumento, se a empresa vem tendo um aumento, claro, nas suas receitas, né? Levar em consideração um lucro semelhante ao ano passado, que com certeza já vai chegar bem próximo do cálculo do preço justo. Então, aqui na planilha, com os dados já preenchidos, projetei um lucro de BB Seguridade de 8 bilhões, basicamente o lucro do primeiro trimestre, que foi 2 bilhões vezes 4, eu não estou considerando um crescimento da empresa, então estou fazendo um cálculo bem conservador novamente, como foi em Caixa Seguridade. O payout de BB Seguridade é estimado entre 80% a 90%, né? O payout que é o lucro que a empresa irá distribuir aos seus acionistas, isso equivale a 6,8 bilhões de dividendos distribuídos e 2 bilhões de ações disponíveis no mercado atualmente. Quando colocamos o mesmo dividendo que exigimos em Caixa Seguridade, o preço justo de BB Seguridade seria R$ 42,50. Na fórmula de Bazin, obviamente, como é levado em consideração um dividendo de 6%, o preço justo fica mais elevado ainda. O preço atual hoje de BB Seguridade é R$ 38,10. Temos uma boa margem de segurança quando comparamos a fórmula do preço no lucro projetivo, também na fórmula de Bazin. E claro, Benjamin Graham também temos uma margem, mas como citado, eu hoje não levaria em consideração essa fórmula. Então, olhando o preço no lucro projetivo, mesmo com uma visão bem conservadora, BB Seguridade possui uma margem bem atrativa. Se diminuirmos o payout para 80%, por exemplo, sendo mais conservador ainda o preço justo, mesmo assim ainda dispõe de margem quando comparamos ao preço atual. Então, de forma resumida, pessoal, hoje, quando olhamos o valuation da empresa, olhamos o lucro que projetamos, vale dizer, é uma projeção, isso não quer dizer que BB Seguridade vai lucrar 8 bilhões. Pode lucrar muito mais, como pode lucrar muito menos. Mas levando em consideração aí uma média, olhando para o último trimestre também, hoje, na minha visão, BB Seguridade está em um preço de negociação muito mais barato quando comparamos a Caixa Seguridade. Então, de forma resumida, fazendo esse cálculo e utilizando de tais premissas como foi exemplificado aqui, o ponto final
o ponto decisório vai para BB Seguridade, devido ela estar num valuation muito mais atrativo. Então, resumindo tudo, pessoal, quer dizer que Caixa Seguridade não é uma boa empresa? Muito pelo contrário, realmente eu gosto muito de Caixa Seguridade, assim como também BB Seguridade. Como sugerido anteriormente, tem espaço, na minha visão, tem espaço de você ter as duas opções na sua carteira se você tiver interesse. Hoje, fazendo um breve checklist, como foi nesse vídeo, BB Seguridade estaria um passo à frente, porque o preço justo dela, como calculamos, está realmente mais barato. Então, se fosse para escolher somente uma das seguradoras, eu, hoje, Rodrigo, iria em BB Seguridade devido ao seu preço, a sua cotação atual. Mas as duas são excelentes empresas. Esse vídeo não é recomendação de investimento, mas o que eu te sugiro é você analisar as duas empresas e estudar, baseado no seu conhecimento, na sua análise, e estudar os indicadores das duas empresas, que eu tenho certeza que é um setor muito bom e que no longo prazo tende a trazer excelentes retornos a todos os investidores. Se você não me segue no Instagram, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, isso ajuda a fortalecer muito o canal e fazer com que esse conteúdo chegue de forma gratuita para mais investidores. Vou deixar o link aqui embaixo também dessa planilha, se você quiser adquirir para fazer o preço justo, tanto das ações como também dos fundos imobiliários. Aqui mostrando brevemente para vocês, ela também tem uma aba só de fundos imobiliários. Você consegue colocar as premissas que você almeja, baseado nas suas projeções, e calcular o preço justo da sua carteira de investimentos. Tem um vídeo de explicação exemplificando o cálculo todo na prática e onde você busca cada informação dessas. Se você tiver interesse, clica no link da descrição e acesse já a sua planilha.